Bom dia, senhores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Seguinte, estou aqui pela primeira vez para falar com vocês através da tela do celular de vocês ou do computador de vocês, porque a atual situação nos obriga a trabalhar dessa forma. Espero que vocês entendam a situação. Sei que é meio complicado tanto para mim quanto para vocês, mas obstáculos devem ser vencidos, né? Então vamos seguir em frente. Seguinte, eu gostaria que vocês seguissem comigo aí nos capítulos 3 e 4 do livro de vocês. Para quem não tiver o livro, basta prestar atenção no vídeo que você vai entender. Beleza? Então vamos lá. O capítulo 3, ele fala sobre recursos naturais. Seguinte, recursos naturais. A própria expressão já diz. O que seria um recurso natural? Nada mais, nada menos de que algo que a natureza tem a nos oferecer? Sim, esses recursos naturais podem ser minerais, vegetais, animais. Que tipo seriam esses recursos? Simples. Posso dar exemplos para vocês. Exemplo, no caso de minerais, e dentro do território brasileiro, podemos citar ouro, cobre, zinco, manganês, bauxita, nióbio, que é um minério que está bem falado pelo mundo, né? E até mesmo urânio. São muito importantes dentro do processo industrial. No caso do urânio, é importante para o processo de produção de energia elétrica, e os outros minérios têm a ver com valor comercial. No entanto, também temos os recursos naturais relacionados à vegetação. A vegetação pode ser utilizada como recurso natural da forma mais brusca possível, que seria o seu corte, madeira, para diversos fins, para queimar, para virar carvão, para gerar energia também, para a indústria moveleira e para diversos outros fins. A madeira é um recurso natural. Porém, além desse recurso natural, que extirpa, ou que corta e que mata uma planta, também existem os recursos naturais de extrativismo não madeireiro, que seria, exemplo, frutos, folhas, raízes, sementes de plantas que podem ser utilizados para diversos fins: medicinal, cosmético, alimentação e diversos outros fins. Produção de óleo, produção de maquiagem. Exemplos de alguns tipos desse extrativismo não madeireiro: o látex da seringueira, a castanha do Pará. Outro exemplo, podemos encontrar também o açaí, que é muito consumido pelo Brasil afora. Esses são alguns dos poucos exemplos do que a gente pode extrair das plantas, né? Além disso aí, também tem o recurso hídrico. O que seria o recurso hídrico? Água. Água na terra. Ela pode ser utilizada de diversas formas. Para dessedentação. O que seria dessedentação? Matar a sede, tanto nossa como de animais, no caso da pecuária, e para irrigação também de plantas. Além disso, ela também pode ser utilizada para produção de energia elétrica. Se você parar e prestar bastante atenção, esse aparelhinho que está na sua frente funciona devido à energia elétrica. Alguns vão me dizer, não, o meu é bateria, mas sem um carregador, nada é feito, não é mesmo? Vocês estão me vendo aqui por causa da energia elétrica. E como é que funciona isso aí, professor? A energia elétrica, ela é produzida através da força da água. Tem gente que acha que é assim: você pega a água, mistura com um produto mágico e esse produto vai criar fagulhas de energia. Não, não é bem assim não. A força da água faz mover geradores que produzem
grandes quantidades de energia elétrica. E essa energia elétrica ela é distribuída para as casas, os domicílios de cada um de nós. Lembrando também que o Brasil é um dos países que tem a maior potencial de recursos naturais do planeta Terra. Se formos analisar, o Brasil possui, dentro de seu território, a maior parte da floresta amazônica, que é a maior floresta do planeta Terra, recurso vegetal. Possui também a maior bacia hidrográfica com o maior rio do planeta Terra, que é o Rio Amazonas. Possui também, em uma boa parte do seu território, no sul do território brasileiro, uma parte do maior aquífero do planeta Terra. O que seria um aquífero? Aquífero é um reservatório de água subterrânea. Então, chamado Aquífero Guarani, o maior aquífero do planeta Terra. O Brasil também pode ser considerado a maior reserva de minério do planeta Terra. Variados tipos de minérios. Então, podemos dizer que o Brasil é riquíssimo em recursos naturais. Então, já sabendo sobre recursos naturais, já podemos entrar no conteúdo do capítulo 4 do livro de vocês, que tem a ver com fontes de energia. Todas essas fontes de energia são retiradas dos recursos naturais que a Terra nos oferece. Dentre esses tipos de fontes de energia, podemos subdividi-las em renováveis e não renováveis. O que seria uma fonte de energia renovável? É aquela fonte de energia que a natureza pode repor ela novamente a você. Um exemplo de fonte de energia renovável seria, por exemplo, o carvão vegetal. Ele é renovável. Como assim é renovável? Se você corta a árvore produzindo carvão, posteriormente, depois de, 1 ano ou 2 anos depois, as árvores vão se repor novamente, a natureza vai se responsabilizar por renovar toda aquela fauna, flora, e você novamente vai poder reutilizar, desde que seja de forma consciente. Porém, existe também as fontes de energia não renováveis. Quais são esses tipos de fonte de energia? Posso citar para vocês, posteriormente eu posso explicar. Não renovável, urânio, carvão mineral, gás natural e o petróleo. Mas como assim? O petróleo é não renovável? E o que seria não renovável? Renovável nada mais são que aquelas fontes de energia que a natureza não repõe de novo a você. Se você utilizou, pronto. Não pode utilizar mais. Aí você vai me dizer, professor, então como é que surgiu o petróleo? Se você disse que o petróleo é não renovável. O petróleo leva milhões e milhões de anos para se transformar naquele líquido viscoso e preto. Quem que vai esperar esse tempo todo, não é mesmo? E o urânio? O urânio, ele pode ser utilizado quando ele perde o seu poder energético. Tchau, acabou. Vai ter que esperar milhões e milhões de anos para que a natureza se incumba de fazer tudo isso. Isso, para nós seres humanos, é inviável. Por isso são chamados de recursos, ou melhor dizendo, fontes de energia não renováveis. Sabemos que as fontes de energia não renováveis, hoje em dia, compõem a base energética do planeta Terra. Como assim, professor? Hoje em dia ainda utilizamos em larga escala o petróleo, o gás natural e em alguns países do mundo o carvão mineral. Mas o senhor me disse que essa fonte de energia ela não se renova. Exatamente, você está certo. Porém, sabe-se que essa fonte de energia ela vai acabar. Ela tem um tempo de duração na Terra. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural, com o passar dos anos, vai se diminuir as reservas e, consequentemente, o ser humano vai ter que ir à procura de novas fontes de energia.
E essas novas fontes de energia, as quais o ser humano tende a encontrar, recebem o nome de fontes de energia alternativas. E o que seriam essas fontes de energia alternativas? Vou citar para vocês algumas. Fonte de energia eólica, solar, fonte de energia maremotriz. Essas três são fontes de energias alternativas. Por que alternativa? São fontes de energias que tendem a substituir a base energética do nosso país, que seria o petróleo. Podemos citar também como exemplo muito importante de fonte energética brasileira e também dentro de um contexto mundial, mas no Brasil muito importante, são os biocombustíveis. E o que seriam os biocombustíveis? Os biocombustíveis, eles são derivados de matéria orgânica. No caso do Brasil, principalmente matéria orgânica vegetal. Podemos citar como exemplo o etanol, o biodiesel, que aqui na nossa cidade vocês conhecem, né? A Bionatural, uma empresa que produz biodiesel na nossa cidade. E próximo da cidade de Flores existe uma usina de produção de etanol. Além do etanol, eles produzem também o açúcar. Qual é a diferença, professor, do biocombustível para o combustível derivado do petróleo? A diferença é principalmente dentro do fator de poluição. Os biocombustíveis, eles poluem menos que os combustíveis fósseis, que são denominados combustíveis petróleo, gás natural e carvão mineral. Eles são denominados de combustíveis fósseis. Lembra quando eu falei para vocês que o petróleo leva-se milhões e milhões de anos para se transformar no que ele é? Entenda isso. Daí a expressão fóssil, de muitos e muitos anos atrás. Uma coisa muito importante que é necessário salientar aqui é sobre os problemas causados pela utilização exagerada desses combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis. Eles acabam gerando problemas sérios ambientais, no que se refere à poluição, principalmente a poluição da atmosfera. Mas também podemos citar outros exemplos: poluição hídrica, poluição das águas dos rios e dos oceanos. Tivemos um caso aí há pouco tempo de petróleo, que foi despejado no oceano e veio parar no litoral brasileiro. Não se sabe de onde veio, nem o que aconteceu. Provavelmente isso foi vazamento de algum navio cargueiro que veio parar aqui na nossa costa brasileira. Problemas sérios ambientais são gerados pela utilização ou má utilização desses combustíveis. Daí a necessidade de alterar essa matriz energética, além do fato de serem finitas. O que seria finita? Recurso não renovável, ou fonte de energia não renovável. Além de tudo, agride a natureza. Sei que o tempo é curto, mas espero que tenha tirado ou sanado algumas dúvidas de vocês. Caso tenha alguma dúvida, me procure através do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, e pode questionar, desde que sejam perguntas pertinentes e relacionadas ao conteúdo programático. Tenham um bom dia, estejam com Deus e até a próxima. E me desculpe, estou iniciando nesse processo de videoaula. Então, se eu falei algo errado, coisa parecida, me perdoe. Da próxima, garanto que será melhor.